Claudinha, Ângela. Oi, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Na coordenação do SESUS, que é a Ana que falou comigo, é isso? Não? Não tô, só estou vendo um pedaço, não sei quem está na coordenação ali do SESUS. Ah, Deise. Tá. Prazer, Deise. O setor de serviços, e deixou à margem milhares Boa de tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Adri. A Claudinha está aí também ou não? Tá, Cláudia. Tá. Cadê a Adri? Não tá? Não vi a Adri. Ah, eu achei que ela estivesse também conosco. Mas ela vai estar. O João Valdez, eu quero saber se trouxe café Valdez para nós. Lá da Colômbia. Pessoal que mais entende, né? De pó, seja o pó do café ou qualquer outro. Não, o meu Valdez é do Uruguai. É do Uruguai? Não tem conexão com Medellín, com as plantações de café em Medellín? Não. Nem de café, nem de coca. Tô limpo disso aí. Eu Malditos também. os argumentos do café não, do café não. Eu tive que entrar pelo celular porque o meu computador resolveu não funcionar a câmera, então... Eu estava receosa, até estou com o celular aqui do lado para caso... Hoje de manhã eu estava fazendo audiência e deu uma pane. Eu disse, a primeira que cai a minha internet no meio da audiência. Mas que lugar bonito tu tá, Ângela. Então, aqui é a sacada da minha morada em Rio do Sul. Ai, que linda! Tu estás em Rio do Sul já. Então, e Ana tem uma churrasqueira aqui fabulosa nessa sacada. A sacada é maior que o apartamento, nunca tinha visto isso. A sacada deve ter uns 50 metros quadrados e o apartamento 30. Ana, daí, como é que a gente faz a dinâmica? Eu vou coordenar, vou iniciar, daí vou funcionar como uma espécie de entrevistadora de vocês duas, tá? Vou fazendo as perguntas primeiro para ti, tá, Claudinha, depois para a Ângela, e daí no final eu passo assim uns 3 minutinhos para consideração de cada uma, que eu acho que dá para dar tipo meia hora para cada uma, e depois uns 5. Dá para dar até uns 35 minutos, se for o caso, tá? Eu vou fazer uma introdução bem rapidinha também, os agradecimentos em nome da nossa núclea, né? Maravilha, muito bom. E aqui na nossa oficina somos só nós três mesmo. Só nós três mesmo. Tá. Tu chegou a ver as perguntas, Anoca? Sim, tá tudo ok. Tá ok? Então, tudo tá. Ok. De todas as duas. Congresso de Direitos Humanos, muito bem. É engraçado que eu fiz, sem ter acesso ao material de vocês ainda, eu fiz uma introdução bem rapidinha, assim, meio que um resumão. E a gente falou quase tudo da mesma coisa. Olha só. O que a Ângela vai falar, Ângela? Eu vou falar sobre o espaço sideral, sobre os astronautas, a física, a importância da gente estudar física. Tá, o planeta não está mais dando conta, Cláudia. Na verdade, eu vou te falar que eu tô, assim, eu sou juíza, eu trabalho por vocação, mas estou tendo uma migração para o direito ambiental, assim, o atual direito ecológico, que é impressionante, né? Ana, qualquer hora eu vou virar vegana, hein? Não vai demorar muito.
Eu gostaria de virar vegana, mas me falta um pouco de disciplina e força de vontade. Verdade. Mas eu acho que daqui a alguns anos a nossa geração ainda, a geração dos vivos atuais, né? Ainda é uma geração muito presa à alimentação de origem animal. Mas, para desespero da Ana, eu acho que nas gerações futuras vai ser um absurdo a gente comer carne, por exemplo. Isso eu acho que vai ser um Não, absurdo. mas eu tenho vários outros talentos, né? Só o churrasco. Ah! Churrasco é coisa nova até. Tá É só certo. um desafio. Um desafio Mas a feminino. questão não é a carne em si, mas a forma como a carne é produzida, né? Eu tenho bem essa linha, né? Eu acho que a alimentação, a forma como os animais são tratados, eu sou mais presa a isso, né? Porque se o animal tivesse uma vida boa, mas para isso, para ele ter uma vida boa, né, Cláudia, a gente teria que ter menos consumo de Tem produtos. que ter um modo anticapitalista de ser, né? É, E verdade. tá longe da gente ter esse modo de vida, né? Uhum. É. Só aparece meu óculos, mas se eu tiro o óculos, eu não enxergo nada. Não, o óculos está maravilhoso, é bem lindo esse óculos. Bem lindo. Eu estou naquela fase que eu não consigo trabalhar com óculos e nem sem óculos, então eu estou quase não trabalhando, porque eu tenho dor de cabeça, eu trabalho com óculos, tenho dor de cabeça, eu trabalho sem óculos. Oh, meu Deus, aquele dilema. Não é porque eu não estou conseguindo acertar as graduações, né? Está bem difícil de acertar. Ai. Esse tema que eu vou falar é um tema tão triste. A gente tem que se assim se cuidar para não ficar muito depressa. Verdade. Manter, né? Entender o assunto, mas não perder a esperança, né? E vocês viram a questão da governadora? Sim, assustadora, né? Não, a questão do pai dela ser nazista. Sim, o pai dela é nazista, escreveu um livro relativizando, ele é historiador, escreveu um livro relativizando o Holocausto, e tem na sala dele, quando ele era professor, um quadro bem grande, na frente da casa do Hitler. Aí ela foi perguntada se ela concorda com as ideias do pai, ela saiu pela tangente, ela não respondeu. E ela foi cobrada pelas associações, instituições israelitas do Brasil hoje, de todas fizeram um manifesto contra ela. Pois é. Então, para ver como o tema é atual, né? E aqui em Santa Catarina, de forma especial. Eu só tô, na verdade, aguardando a sinalização para a gente iniciar lá do Sesusk. Mas eu acho que... A gente podia, Ana, falar com o pessoal que está aí, a Dayana, o João, a Luciana, para saber que semestre que estão, se são alunos da casa, né? Como estou vendo a nós, é porque eu não sei como que teria que dar mais... Tu entra ali nos detalhes da reunião. Não. Sim. É só chamá-los, eu acho. Ela já disse que a gente pode ficar à vontade. Eu acho que a hora que for, o quê? Esperamos mais 5 minutinhos? Porque eu sei que tem o nosso pessoal todo que vai entrar. Não sei se entrou, não. Senão nós iniciamos. Mas todo mundo... fica a critério de vocês, ela está dizendo. Tá, ok. Dayana, tu nos ouve? Estamos Diana, não é? Eu acho que é Diana, né? Diana Aires. Oi? Tu és aluna, Diana? É Diana que se pronuncia? Tá correto? Dayana. Dayana. Eu tinha acertado e comecei a errar. Às vezes a gente começa certo e termina errando. E que semestre tu estás, Dayana?
Ah, não faz Ela não direito. faz direito. Ah, psicologia ou outra área? O que vocês acham? Posso começar? Pode, acho que pode. Vamos. Ah lá, muito bem. Ansioso pelos assuntos de hoje. Que um ótimo. assunto muito atual, infelizmente. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Prudente pelo convite que foi feito à Núclea da JD aqui de Santa Catarina, né, nos cedendo este espaço para esta oficina, né, deste tão grandioso evento. O Prudente, que também já foi nosso parceiro em outras jornadas da JD. Também gostaria de cumprimentar o SESUSC, que por seus 20 anos, o SESUSC, que é uma instituição de vanguarda e que imprimiu sempre, né, primordialmente, uma atenção à educação, tendo uma visão sempre mais educacional do que empresarial. Né? Basta olharmos ao longo de sua existência a qualidade, né, do seu corpo docente, sempre primou pela qualificação e pela qualidade do seu corpo docente. Então, gostaria de fazer esse registro. Então, vou começar nos apresentando. Nós três, Ângela, Claudinha e eu, somos integrantes da Núclea Lédio Rosa de Andrade, da JD de Santa Catarina. Nós denominamos a Núclea de Lédio porque ele sempre nos inspirou pela sua coragem, pela sua militância, e especialmente naqueles momentos em que a gente acha que não vai ter mais fôlego para prosseguir na luta, ele sempre nunca nos autorizava a desistir, né? Ele para mim, era um exemplo de coragem muito grande para nós todas, né? E uma outra questão que a gente se chama Núclea, porque a nossa associação regional aqui de Santa Catarina, né, a nossa coordenação regional, ela é constituída quase só de juízas, de mulheres. Aqui a gente luta por uma paridade inversa, né, nós lutamos para que haja mais integrantes do gênero masculino, para somar na nossa luta, né. Mas também hoje integrar a JD é quase uma atitude de coragem, e coragem é uma palavra feminina, talvez por isso que sejamos a maioria na nossa núclea. Pois bem, né, o nosso tema vai ser sobre crimes de ódio e pandemia, e a Ângela vai fazer uma conexão também com o direito do trabalho e pandemia, né, quais as consequências do direito do trabalho na pandemia, né. Eu acho que com essa pandemia, com a Covid-19, as fraturas e o fosso abissal da sociedade, da desigualdade social do Brasil nunca ficaram tão escancaradas, né? Muito mais do que antes, a gente necessitou de um Estado forte, e ele já não estava antes, em momentos de pandemia, estava menos preparado ainda para atender todas essas demandas. E a pandemia também, ela surge aqui no Brasil, logo em seguida, no momento seguinte, em que as políticas de direitos humanos foram quase que todas desmanteladas, assim, quase, né, num curto espaço de tempo, houve tanto retrocesso, né, houve um desmantelamento tão grande de conquistas que a gente levou, às vezes, até um século de luta, né, para que conseguisse, de alguma forma, alguma política pública para, né, para resguardá-la. Então, surge exatamente nesse momento, né? E eu falei lá no início que eu acho que, né, da coragem de quem organizou, de quem possibilitou a realização desse evento,
porque ainda mais no momento que os direitos humanos estão sendo tão demonizados, né? Hoje, falar que defende os direitos humanos, logo em seguida, eles já te vinculam, ou é comunista, ou, né, ou é de esquerda, e os direitos humanos não são nem de esquerda nem de direita, eles são, sobretudo, uma conquista civilizatória, né, destinada indistintamente a todas as pessoas. Então, e como o nosso tema é vincular os efeitos da pandemia, né, com os direitos humanos, infelizmente, os únicos links que nós podemos fazer em relação aos direitos humanos e à pandemia é que eles foram muito desrespeitados, né? Os direitos humanos foram frontalmente atingidos, né, durante a pandemia, seja na questão da saúde, moradia, o trabalhador, acho que o trabalhador braçal mesmo, o trabalhador que né, já vem exercendo o seu trabalho de forma bastante precarizada, foi um dos mais atingidos, né, o aumento de exploração do trabalho infantil aumentou também assustadoramente, né, a gente tem vários índices, houve um aumento muito grande das violências domésticas, seja contra crianças, contra mulheres, contra idosos. Então, dentre, né, essa conexão, a Ângela e a Claudinha vão fazer para vocês no decorrer das falas dela. Então, o que a gente fez? É uma oficina, e eu vou funcionar mais ou menos como se fosse uma entrevistadora das duas, né, e vou fazendo as perguntas e elas vão respondendo e eu vou questionando, né, eu vou questionando conforme a gente vai evoluindo, conforme elas forem respondendo. Então, nós vamos iniciar, eu não consigo chamar de Cláudia Maria da Dico, porque eu chamo de Claudinha, chamo de Little Claudinha, Claudinha da Dico, né, que é uma mulher corajosa, competente, estudiosa, é juíza federal criminal aqui em Florianópolis e acabou de defender uma tese de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, fazendo uma conexão, um link com crimes de ódio e poder judiciário. Então, eu vou iniciar fazendo uma pergunta para a Claudinha, né? Claudinha, né, o mundo parece estar atravessando um momento especialmente dramático. Alguns afirmam que estamos travando simultaneamente duas guerras, uma contra a pandemia e outra contra o ódio e os altos índices de violência discriminatória. Violência doméstica, por exemplo, seria uma delas, né, como já falei há pouco tempo. Como se relacionam no contexto mundial, em especial no Brasil, ódio e pandemia? Tu poderias falar um pouco disso para a gente? Pois não. Bem, também, né, na primeira oportunidade que eu faço uso da fala, eu gostaria de agradecer a oportunidade por esse convite, saudar o Cesuz, pelos seus 20 anos, né, e saúdo na pessoa do Prudente, que é parceiro da JD, né, como disse a Anoca. Também não consigo chamar de Ana Cristina, é a Anoca. De outras jornadas, né, saudar minhas queridas companheiras de oficina, a Ângela e a Anoca, né, acredito que nós não vamos fazer feio, vamos aqui tentar representar a Núclea da melhor maneira possível nesse evento tão grandioso, né? Saudar também os acadêmicos e os demais espectadores da nossa oficina, né? Seja agora, né, de forma síncrona ou de forma assíncrona, né? O evento vai ficar disponível para ser visto mais tarde. Mas respondendo ao questionamento da Ana, eu gostaria de destacar inicialmente, né, que num pronunciamento recente, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele manifestou a preocupação dele com o que ele denominou de tsunami de ódio e de xenofobia, de bodes expiatórios e de disseminação do medo em meio à pandemia da Covid-19. Guterres conclamou o mundo a agir imediatamente para fortalecer a imunidade das nossas sociedades contra o vírus do ódio. Nesse mesmo sentido, o aclamado escritor e historiador Yuval Harari,
em entrevista sobre as complexas questões que a pandemia apresenta à humanidade, afirmou que o maior perigo, aspas, né, aqui palavras dele, o maior perigo não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente são nossos demônios interiores, diz Harari, nosso próprio ódio, ganância e ignorância, que, segundo ele, impedem que a humanidade reaja a essa crise com solidariedade global, mas com ódio e atribuição de culpa a outros países, minorias étnicas e religiosas. Os pronunciamentos de Guterres e Harari reforçam a percepção de que, sob a crise pandêmica, as manifestações de discurso de ódio e mesmo de crimes de ódio não apenas mostraram-se mais frequentes, como adquiriram maior intensidade e um colorido todo diferente, todo especial, né? No Brasil, uma variedade de casos foram reportados pela imprensa desde que se registrou o primeiro caso da Covid-19 no nosso território. Então, a gente vai lembrar aqui, fazer um breve panorama, só de forma exemplificativa, porque houveram ainda muitos mais, né? Então, cenas de profissionais da saúde agredidos por familiares de pessoa falecida por indicar a Covid como causa-mortes no atestado de óbito. Outros profissionais de saúde que foram humilhados publicamente enquanto protestavam de forma pacífica por melhores condições de trabalho. Manifestantes, essa talvez todos se lembrem, porque foi realmente muito bizarra, a glorificar e debochar da morte de vítimas da Covid-19 numa macabra coreografia com um caixão em plena Avenida Paulista e, ao mesmo tempo, impedir a passagem de ambulâncias. Narrativas de demonização da China e do povo chinês ao tentar atribuir àquele país, sem comprovação científica, a responsabilidade dolosa pelo surgimento da pandemia. A grosseira comparação das medidas de isolamento a campos de concentração nazistas, que ensejou o justo protesto das comunidades judaicas. Disseminação de notícias falsas sobre, por exemplo, sepultamentos com caixões vazios, com o objetivo de confundir a opinião pública quanto à gravidade e impacto da pandemia. Um caso muito emblemático que aconteceu no Brasil, uma mulher em Águas Lindas de Goiás chegou a ter sua casa apedrejada após um áudio do WhatsApp espalhar a informação de que ela estaria com suspeita de coronavírus e indicar seu endereço. Os casos brasileiros enumerados ilustram, né, sem falar da violência também contra as populações indígenas, né, que também estão sendo alvo de ódio de maneira toda especial durante o período da pandemia, ilustram, né, como a Covid pode funcionar como gatilho ou como pano de fundo para essas manifestações. Agora, do ponto de vista mundial, né, os Estados Unidos, talvez, né, mais precisamente o estado de Michigan, tenha uma manifestação bastante emblemática que consistiu num ato público, né, contra as medidas estatais de isolamento social e lockdown, em que esses manifestantes realizaram atos de protesto em frente à sede do Poder Legislativo local, paramentados com roupas militares ou trajes de caça, além de portar armamento pesado, suásticas e bandeiras confederadas, essas tradicionalmente associadas a movimentos supremacistas brancos. Protestos semelhantes foram realizados nos estados da Carolina do Norte, Ohio, Utah, Wyoming, Nova York e Virgínia. A despeito das novas roupagens evidenciadas pela luz da claridade pandêmica, para usar a expressão de Boaventura Souza Santos, é correto afirmar que o ódio, em suas diversas manifestações, não é um fenômeno inaugurado pela pandemia. O ódio não iniciou com a pandemia. Xenofobia, homofobia, racismo, misoginia, antissemitismo e outras expressões de ódio por critérios de identidade étnica, social, identidade de gênero, condição de rua, deficiência, idade, origem regional, entre outros, lamentavelmente são fenômenos recorrentes e desafiam o direito, seja sob a forma de discursos de ódio, seja sob a forma de crimes de ódio. Então, essa seria, num primeiro momento, Anoka, essa relação no Brasil e no mundo entre ódio
e pandemia que os fatos acabam nos apresentando. Claudinha, deixa eu ver se eu entendi, se foi mais ou menos isso que, né, isso que tu falaste, né, que essas manifestações de ódio, então, não seriam efeitos nem resultado da pandemia, mas seria de algo já existente, né, é disso que a gente está falando? De que, Isso mesmo. Né, que o ódio só aflorou com a pandemia, né, só teve um solo mais fértil ainda para aflorar com a pandemia. Não sei se foi essa conexão que tu fizeste, foi isso? Exatamente. Então, assim, o que eu digo, né, e é um fenômeno que eu estou procurando estudar há algum tempo, é que o tratamento jurídico do ódio, como um fenômeno complexo, ele requer uma adequada compreensão da sua natureza, das suas características, dos processos que ele aciona, que ele alimenta, da forma como esses processos moldam políticas e práticas sociais. Então, com essa finalidade, são frequentes, às vezes, no debate jurídico, o recurso a explicações e análises do ódio nos limites individuais da subjetividade. Então, como um mero comportamento, um comportamento aprendido, ou uma emoção, ou uma pulsão, ou um sentimento, ou um conjunto de paixões negativas, né, motivadoras de atitudes de indivíduos ou de grupos de indivíduos. No direito penal é muito frequente a análise do ódio sob a moldura da motivação, né? E a motivação aí dentro das categorias dogmáticas, por exemplo, da maior culpabilidade ou da maior reprovabilidade da conduta, ou como algo hábil a ensejar um agravamento da pena, mas sempre como uma motivação individual, né? Então, ao situar, né, o direito penal nessa tentativa, é muito frequente que recorra ao campo da psicologia, da psicanálise, onde não são raras as abordagens do ódio, que, a despeito de reconhecê-lo como inerente à natureza humana, qualificam suas manifestações como patologias, como algo disfuncional, né? Então, essa análise pressupõe que o ódio, então, seja uma coisa meramente acidental, né? Assim, atribuível a supostos desvios de comportamento ou anormalidades, né? Profissionais do campo da psicanálise já chegaram até a afirmar, né? E aqui o Christian Dunker, que eu gosto muito da obra dele, né? E da produção dele, ele diz que para a saúde dos relacionamentos humanos seria até necessário 1 grama de ódio, diz ele, né? Então, essa ideia de que o ódio é inerente à natureza humana, mas que, ao ser exacerbado, ele consistiria, portanto, numa patologia, em alguma coisa a ser, então, tratada, a ser evitada, uma coisa semelhada a uma doença, né? Mas sempre com esse caráter acidental. O que eu, né, gostaria de trazer é que, ao lado, né, sem prejuízo dessas abordagens, que são importantes, são relevantes para o seu campo de conhecimento e para suas finalidades, que muitas vezes se direcionam muito mais para uma terapêutica do que propriamente para o entendimento no campo jurídico, né? É também possível refletir sobre o ódio a partir de um foco mais ampliado, que busca compreendê-lo além das dinâmicas psíquicas individuais e grupais. Particularmente interessantes nesse sentido são as abordagens que, a partir do referencial teórico da filosofia política, buscam apreendê-lo em pleno movimento, nas dinâmicas de poder, que engendram as bases materiais do próprio Estado, e se revelam igualmente em certos padrões e práticas recorrentes nas relações sociais e nas instituições. Nesse aspecto, o estudo do racismo, como manifestação específica de ódio ao outro, fornece elementos indispensáveis ao entendimento do fenômeno, numa perspectiva que transcende esses aspectos meramente individuais, vinculados a emoções e sentimentos. Para compreender o ódio racial, antes de tudo, é preciso recordar com Silvio Almeida que o próprio conceito moderno de raça se insere no contexto de expansão econômica mercantilista, da assim chamada acumulação primitiva do capital, como dizia Marx, e da descoberta, entre muitas aspas, descoberta do novo mundo, né?
Então, esses eventos forjaram a base material a partir da qual a humanidade não mais seria concebida como uma categoria una, uma categoria dotada de unidade, mas comportaria divisões. Se antes do advento da expansão comercial mercantilista, pertencer a uma comunidade religiosa ou política caracterizavam o humano, a partir de então, o moderno ideário filosófico transformaria o europeu no homem universal. E todos os povos e culturas não condizentes com os sistemas culturais europeus em variações menos evoluídas, digamos. A modernidade, portanto, inaugurou um uso específico do termo raça que, mesmo em seu uso mais neutro, deixa transparecer um elemento de ódio subjacente, tornando difícil resistir à implicação de que um feixe particular de qualidades dava a uma raça o domínio sobre a outra. Aníbal Quijano observa que o paradigma cartesiano da racionalidade moderna também colaborou decisivamente para que práticas coloniais europeias, como o sistema de exploração colonial e o tráfico de seres humanos escravizados, fossem admitidas e naturalizadas. A noção de raça, nesse contexto, tornou-se o significante operativo na recusa à atribuição da qualidade de sujeito a todos os que se situassem fora do contexto europeu. Ao mesmo tempo em que as ideias de Ocidente ou de Europa emergiam como uma admissão de identidade, tais processos se consolidavam a partir de relações com outras experiências culturais que somente poderiam se estabelecer em relações de desigualdade. Tais desigualdades, percebidas como dados da natureza, resultariam em admitir que apenas a cultura europeia seria racional e, portanto, seria a única cultura hábil a formar e conter sujeitos. As demais culturas, as quais não se poderia reconhecer como racionais, somente poderiam ser apreendidas na qualidade de objetos de conhecimento e de práticas de dominação. Para chegar-se a tal resultado, o ódio, sob a forma de recusa na atribuição da qualidade de sujeito aos integrantes dos povos e culturas colonizadas, foi um ingrediente fundamental. O ódio, portanto, não se qualifica como um elemento secundário, acidental ou um mero efeito colateral da modernidade. Antes, se identifica como elemento necessário, estimulado, querido, e nessa perspectiva, ele é constitutivo da própria ideia de modernidade. O Foucault, ele também tratou desse tema, né? Quando ele, nas suas aulas lá no Collège de France, em especial naquelas que estão reunidas no volume Em Defesa da Sociedade, ele mostra, né, como o discurso historiográfico da guerra das raças ou da luta das raças foi identificado em vários momentos diferentes da história, em vários contextos geográficos diferentes, e a partir daí ele vai atribuir, né, ao termo guerra narrativas de força que o ódio materializa e põe em ação, a partir do antagonismo e da inimizade. Foucault, ao falar em raça, não se refere a seu significado moderno, mas da vontade de se contrapor ao outro, de excluí-lo, de segregá-lo, né? Ou, em certas ocasiões, até mesmo de destruí-lo, não apenas por sentimentos ou ressentimentos individuais ou grupais, mas por afetos circulantes nos processos políticos de constituição dos Estados modernos. Então, esse discurso, né, a partir daí, Foucault vai afirmar que a sociedade, a lei e o Estado não representam apenas um armistício, uma paz, um intervalo, né? Mas, ao contrário, a lei não é pacificação. Sob o império da lei, a guerra, né? A guerra continua operando no interior das engrenagens e de todos os aparatos de poder. Para Foucault, a guerra, que é o motor das instituições, da ordem, a paz, na menor de suas engrenagens, faz a todo tempo, surdamente, a guerra. Então, ele vai dizer e vai, né, evoluir o pensamento para finalmente concluir que não há Estado que não seja racista, né? Então, ele diz ali, né, que esse é um ponto crucial, assim, da sua análise. Então, ele diz que a politização da vida e da morte dos súditos dentro das relações estatais sempre vai se dar de forma assimétrica.
O direito do soberano não se limitará apenas a um direito de deixar viver ou fazer viver, mas será construído, sobretudo, sobre a possibilidade da morte. Então, a partir daí, Foucault cunha o termo biopoder, né, e a biopolítica, que, por sua vez, né, é atualizada, né, para o contexto globalizado de hoje em dia pelo Mbembe, né, que cunhou o conceito, então, de necropolítica, para demonstrar que em determinados locais do planeta, notadamente no sul global, a incitação ao ódio, à violência e à morte se inscrevem como instrumentos inerentes à política cotidiana, nos quais se desenvolve um estado de guerra permanente, herdado de séculos de escravidão negra e de dizimação das populações indígenas. Então, essas análises do Foucault e do Mbembe, elas convergem no sentido de demonstrar que ódio e coesão social agem como verso e reverso da mesma medalha, mesmo em sociedades tidas por liberais e democráticas, trazendo à consciência o fato de que o ódio não pode ser compreendido tão somente como sentimento, mas, né, como uma verdadeira engrenagem, né, nessa perspectiva mais ampla. Eu queria também sugerir para quem está nos acompanhando e para quem for nos assistir futuramente, um clipe de uma cantora chamada Paula Mirhan. Ela fez uma música chamada Petróleo, e ela faz uma metáfora do ódio com o petróleo. Eu achei interessante, porque na música ela descreve o ódio como algo latente, submerso, viscoso, né? Que sempre está pronto aí para aparecer entre as fissuras da civilização, por entre os nós das gargantas. E em determinados momentos, seu resultado se apresenta em forma de combustão, né? Ele tem essa face combustível. Então, o trato do fenômeno, né, notadamente pelos denominados, né, operadores do direito, e especialmente aqueles que atuam no âmbito do direito penal, requer essa compreensão mais ampla, né, que situa o ódio como um elemento estrutural e constitutivo das relações de poder na sociedade e no Estado moderno capitalista. A claridade pandêmica, né, realça de forma mais intensa esse modo de funcionamento moderno do Estado. Então, não sei se me alonguei muito, mas é que o tema realmente é um tema bastante complexo e que traz, né, toda a necessidade de se fazer esse retrospecto. Eu acho que pode prosseguir, Claudinha, se quiseres prosseguir na tua explanação, que eu te... Tá. Quando eu extrapolar o tempo, você me avisa. Não, eu aviso, pode deixar que eu estou coordenando. Então, eu corto o teu tempo. Tá bem. Então, dito isso, né, sobre aí uma possível genealogia do ódio, né, e essa contestação, essa chamada, essa provocação no sentido de se vislumbrar o ódio de uma outra moldura, de uma outra perspectiva, ela se acentua com a claridade pandêmica, vamos dizer assim, né? A pandemia projeta luzes, então, né, em peculiares usos do discurso de ódio, como estratégia, né, uma estratégia apta a criar um ambiente propício ou mesmo justificar ou legitimar o ódio a ser acionado contra determinadas parcelas da população. Então, uma dessas estratégias é exatamente a utilização de termos próprios do vocabulário bélico, né, do vocabulário da guerra, tais como esforço de guerra, economia de guerra, orçamento de guerra, né? Ou a pura e simples assimilação da pandemia a uma situação de guerra, um tempo de guerra em comparação com a Segunda Guerra Mundial, né? Marcando sua excepcionalidade, né? Inclusive já em alguns julgados, alguns precedentes jurisprudenciais para fins até de jurídico-contratuais. Então, inicialmente, eu acho que cabe rejeitar, a partir de alguns argumentos expostos já nessa primeira parte da minha fala, né, o alegado caráter de excepcionalidade da guerra no funcionamento moderno do Estado. Já se ressaltou que o caráter constitutivo do ódio como uma guerra binária que presidiu o nascimento dos Estados e ainda se constitui como uma peça fundamental de suas engrenagens sob a ordem capitalista neoliberal, se encontra sempre evidenciado.
Aqui eu quero trazer a fala de Aliès e Maurício Lazarato, que dizem, né, de maneira bastante eloquente, que capitalismo e neoliberalismo carregam as guerras em si, assim como as nuvens contêm as tempestades. Para esses autores, a lógica da guerra de raças, de classes, de sexo, de subjetividades, preside o funcionamento normal do capitalismo, como princípio que lhe é inerente. Nessa perspectiva, eles chegam até mesmo a questionar a noção de Marx da denominada acumulação primitiva como uma mera etapa de desenvolvimento do capital, na qual a violência seria necessária. Para os autores, a conjunção dessas guerras, e em particular as guerras contra os pobres e as mulheres na colonização interna da Europa, e as guerras contra os primeiros povos da colonização externa, precedem e possibilitam as lutas de classe dos séculos XIX e XX, projetando-os em uma guerra comum contra a pacificação produtiva. A pacificação obtida por qualquer meio, sangrento e não sangrento, é o objetivo da guerra do capital como relacionamento social. Então, os autores sustentam ainda que a guerra, além de manter-se ao longo dos séculos como um elemento intrínseco ao modo de funcionamento dos Estados, em tempos de financiarização e de maior desterritorialização do capital, sob a ordem neoliberal, converte-se em princípio que preside os capitalismos contemporâneos em seus múltiplos arranjos. Então, nos discursos... Oi? Eu ia só pedir assim, ó, se fosse para fazer um link, né, um link com o nosso tema, no caso aqui com a pandemia, tu poderias me falar um pouco assim, né, de que forma a pandemia destaca e potencializa essas dinâmicas pré-existentes, né, de que tu já falaste, do ódio nas sociedades contemporâneas, em especial, né, sobre essa influência da ordem neoliberal que tu estavas falando agora neste momento, né? O que tu poderias falar sobre isso, trazer um link, assim, né? Porque parece que isso tudo não existia antes da pandemia, né? Mas o que a gente consegue perceber é que as questões, né, tipo a música do petróleo, as questões só se potencializaram, né? Ao contrário, quando a gente esperava da humanidade mais solidariedade, mais humanidade, né, apareceram assim, como tu falaste bem no início, né, bem no início ali da tua fala, algumas questões até bizarras, que eu diria que se a gente assistisse isso há uns 5 anos atrás, ia dizer que era fake news, né, mas não, a gente assistiu a verdadeiros horrores, assim, então eu ia te perguntar que link que tu podes fazer para a gente, né, de como a pandemia ainda potencializou, né, esse ódio que já era pré-existente, que sempre permeou, né, a história da humanidade de uma forma ou de outra. Como tu poderias, né, fazer o link, então, com a pandemia? Era esse meu questionamento. Não, tranquilo. Bem, nós tivemos uma mesa aqui, se não me engano, foi antes de ontem, da qual participaram a Vera Andrade, o Rubens Casara, a Kenarik, né? E eles falaram sobre superencarceramento e neoliberalismo. Eu recomendo a todos que, porventura, não tenham assistido. Todas as mesas desse evento são maravilhosas. Mas ela é particularmente interessante para entender esse link, Anoka, do qual tu estavas falando, né? Porque ali ficou muito evidente que a nova razão do mundo instaurada a partir do neoliberalismo, né, que exacerba, ultrapassa ali a lógica capitalista, ela mobiliza, né, por sua própria dinâmica, um contingente cada vez maior de populações descartáveis, populações que não se encaixam mais nos modos de produção atuais, né, e que, portanto, devem ser desumanizadas e devem ser, portanto, excluídas, ou mesmo, né, é difícil dizer isso, ou mesmo a destruição delas não é algo que deve chocar, porque se insere dentro dessa nova razão do mundo inaugurada pelo neoliberalismo, né? Então, casos emblemáticos assim dessa lógica, sob a cortina, né, sob a luz da claridade pandêmica, como a gente diz, né, a pandemia, ela
torna essa dinâmica ainda mais evidente. Eu acho que ela nos ajuda, na verdade, a entender como a ordem neoliberal realmente se instaura e como ela atua em relação a esses contingentes descartáveis. A Vera usou uma expressão que eu achei muito feliz e muito, né, simbólica, né, que é o lixo humano produzido pelo neoliberalismo. Então, a pandemia ela vai trazer essa lógica perversa dentro de si, vai colocar essa lógica perversa, de certa forma, ainda mais evidente. Então, eu trago aqui, né, alguns exemplos, né? Então, esse vocabulário de associação da guerra à pandemia, por exemplo, né, é um link, né, porque traz dentro de si essa ideia do descarte, essa ideia da morte como naturalizada. Então, ela naturaliza, né, as mortes, como se essas mortes, no Brasil nós já estamos chegando a 160 mil mortos, né, como se essas mortes fossem inevitáveis, né? Ou os profissionais... A gente até ouviu, né, uns 2 ou 3 empresários dizendo que não teria problema, bem lá no começo, 7 ou 10 mil mortes, que diferença faria, né? A gente ouviu declarações públicas na mídia, né? Perfeito, isso ilustra muito bem. Uma outra forma de ilustrar esse link, né, equiparar os profissionais de saúde a soldados, né, soldados na linha de frente. Então, a morte dos profissionais de saúde, ela não é considerada inevitável, mas ela passa a ser enaltecida como um ato de heroísmo, né? Então, uma forma de obscurecer a responsabilidade do Estado no fornecimento de condições de trabalho apropriadas, né? E, finalmente, aquela dinâmica que já é muito conhecida, que é a da eleição dos inimigos. Então, a eleição dos inimigos como pessoas marcadas, como corpos marcados para o sacrifício, né? Que favorecem essa lógica e os discursos de extrema-direita, né, em todo o mundo, que se alimentam dessa mobilização constante dos discursos de ódio, notadamente de recorte racial, classista e capacitista. E aqui tem um exemplo que eu acho que é apavorante, mas ele é muito elucidativo, né? Num protesto contra as medidas governamentais de isolamento social no estado de Tennessee, em 20 de abril de 2020, uma manifestante portava um cartaz com os dizeres assim: sacrifice the weak, reopen, né? Então, sacrifiquem os fracos, reabram. Então, ela queria a reabertura do comércio, né, a todo custo, ainda que isso significasse o sacrifício daqueles que, na lógica dela, na cabeça dela, seriam os fracos, aqueles que necessariamente deveriam ir para o sacrifício. Né? Então, o Bernardo cita aqui também, o Bernardo que está nos assistindo, cita aqui também uma fala do ex-ministro Osmar Terra, né, quando ele defendia, lá em março, que a economia não poderia ser paralisada em função de 1.000 mortos. Perfeito. Então, esse discurso, né? E teve uma outra fala do Paulo Guedes, e alguma fala que não foi pública, mas que acabou sendo publicizada depois, que ele dizia que até era bom, né? Se quanto mais pobres morressem, até era bom para a Previdência, né? Que ia representar uma economia muito grande para a Previdência. A gente ouviu o nosso ministro da Economia falando isso, assim, isso vem bem ao encontro, né? Desses sujeitos que são descartáveis, né? São os lixos humanos que pouco importa, né? Que a vida deles tem um peso diferente da nossa vida, de uma vida de alguém de classe média, né? Então... Sim, e uma manifestação muito peculiar também nesse sentido, né, Noca, assim, né, nesse discurso de ódio que veio, né, com muita força durante a pandemia, é o discurso de ódio contra os idosos, né? Que é chamado ali nos estudos da discriminação como ageísmo ou etarismo, né? Então, é uma construção social da velhice e do envelhecimento que retrata pessoas idosas de forma estereotipada e negativa, como um fator catalisador das dinâmicas de ódio inerente ao funcionamento moderno do Estado. Então, esse ageísmo ou etarismo, ele também funciona, né, tem a sua função dentro desse necropoder que se estabelece, né, dentro desse link entre as relações capitalistas neoliberais e a pandemia.
A gente viu muito, não só na pandemia, mas já em outros momentos, né, do sistema público de saúde, quando tem que fazer uma escolha de Sofia, né, eles têm uma orientação, acho que é por escrito até, entre um idoso e um jovem, o idoso é sacrificado, né, como se a vida desse idoso não valesse nada. Isso a gente viu bastante bem no começo no Rio de Janeiro, quando não tinha mais leitos de UTI, daí a família, várias famílias das vítimas de idosos indo protestar mesmo, né, com essa Exato. forma de escolha, né. E sobre os idosos, eu queria também trazer, assim, destacar, né, que durante a pandemia, pesquisas também detectaram a circulação de discurso de ódio contra pessoas idosas nas redes, né? Então, por exemplo, uma pesquisa realizada na Universidade de Sonora, no México, analisou uma amostra de 351 twitters em língua inglesa, cujo conteúdo se relacionava com a pandemia da Covid, durante um período de 10 dias. Em aproximadamente 25% dessas postagens, o conteúdo se revelou ageísta ou ofensivo às pessoas idosas, né? No Brasil, onde as pessoas idosas representam 13,5% da população, também há estudos que mostram como preconceitos, estigmas e tabus associados ao envelhecimento atuam de forma ainda mais intensa do que na Europa. Então, esses fatores permitem, né, contextualizar dados oficiais, pesquisas que já demonstravam que mesmo antes da pandemia, havia uma alta incidência de violência contra os idosos, né, em várias manifestações, assim, abusos psicológicos, abusos financeiros, negligência, abuso físico. E na pandemia, os idosos agora foram incluídos dentro daquele rótulo, né, daquela categoria que nós já vimos em ação em outras epidemias, como, por exemplo, na epidemia do HIV/AIDS, né, que criou essas categorias de grupo de risco, de comportamento de risco, como uma estratégia de rotular as pessoas e meio que carimbar para enviar para a morte, né? Então, as pessoas idosas foram incluídas nesses grupos de risco, né? Com todas as implicações que isso acarreta, inclusive isso que tu revelaste, né, Anoka, essa questão da escolha de Sofia, né? Então, veja que algumas autoridades estatais chegaram mesmo a defender abertamente o tal do isolamento vertical, ou seja, aquele que equivale a segregar do convívio social apenas as pessoas idosas, né? E deixar o resto do pessoal ali, então, circulando, né? Numa atitude realmente de colocar essas pessoas para o sacrifício, né? Então, tudo isso mostra, assim, como a pandemia revela, né, toda essa lógica da descartabilidade desses contingentes e dessas pessoas, desses corpos marcados e selecionados, né? E como o ódio alimenta essa seleção. Eu ia te fazer vou te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está acabando, né? E para fazer um fechamento, né? Eu gostaria que tu nos falasse, assim, que aprendizado a gente poderia tirar, né, já que essa não é a primeira pandemia que o mundo vive, o mundo já passou por outras, né, mas algum aprendizado que a gente pode extrair, assim, dessas experiências recentes, né, principalmente no campo do ódio, da discriminação, né, racismo, da violência de gênero, nas relações domésticas, como eu falei ao início, né, porque, na verdade, assim, foram várias violências domésticas, não aqui compreendida só aquela violência de gênero contra a mulher, mas a gente percebeu, especialmente aqui em Santa Catarina, foi assustador o aumento, não só de feminicídio, mas o aumento de violência doméstica contra idosos, contra mulheres, contra crianças, né, houve um aumento, assim, assustador, apesar de toda a dificuldade até de registro das delegacias e dos fóruns estarem meio que fechados, houve um registro, assim, bastante assustador. Eu sei que Santa Catarina está, infelizmente, a gente está em quarto no país, né, nesse aumento, agora durante a pandemia. Então, assim, o que tu achas, assim, o que a gente poderia tirar de aprendizado, né,
em relação a tudo isso que tu falaste, com a pandemia, né? O que que a gente teria, que a gente teria que mudar, né? Certo. Bom, assim, né, a tua pergunta, ela também me permite, né, colocar que, assim como o ódio não pode ser visto como um acidente, ou como uma patologia, ou como uma coisa anormal, mas como um elemento constitutivo propriamente do Estado e da modernidade, né, também as epidemias, eu queria trazer aqui, que é interessante, que o próprio Marx, né, no Capital, no volume 1, ele chegou a referir, né, as epidemias periódicas como um dos, vamos colocar assim, né, um dos resultados da acumulação capitalista na avidez por mais trabalho, né, e quando ele descreve aquelas jornadas de trabalho extensas, né, que se verificavam ali no final do século XIX, mas ele já apontava, né, essas epidemias periódicas como um dado aí da própria constituição do capitalismo. Então, na verdade, né, assim como o ódio não é excepcional, as epidemias periódicas, e agora a gente está numa grande pandemia, parecem realmente não ser eventos aí assim tão excepcionais, né? Fazem parte dessa lógica capitalista e neoliberal. O Alisson Mascaro também fala isso, né? Ele diz ali, ó, o coronavírus não é o anormal da saúde, é o mesmo, apenas mais extremado da saúde do capitalismo, a vida e sua cura como dinheiro, né? Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente pode tirar, né, por exemplo, ali da epidemia do HIV/AIDS, que é talvez, né, a epidemia aí global mais recente, tivemos outras, mas, né, ela foi rica em aprendizados, né? Essa questão, por exemplo, de rotular pessoas como grupos de risco, como comportamentos de risco, isso se mostrou como uma estratégia muito perversa, muitas vezes, porque ao invés de realmente funcionar com base em dados, né, em dados comprovados, em evidências científicas, ela acabou funcionando como um elemento estigmatizador e rotulador de grupos que poderiam, então, que talvez, de certa forma, mereceriam a morte, vamos colocar assim, né, dentro de uma concepção moral perversa e deturpada. Então, isso é um aprendizado que nós podemos tirar e evitar, né, com a pandemia da Covid. Um outro grande aprendizado, são inúmeros, né, mas o enfrentamento do HIV/AIDS, ele também exigiu, né, não apenas o recurso, por exemplo, a formas repressivas do direito, e dentre elas o direito penal, mas exigiu um enfrentamento a partir da elaboração de grandes políticas públicas, de muito estudo, de muito diálogo da ciência com o direito, com as universidades, com os institutos de pesquisa, né? Então, se hoje, e com o próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, na época, garantia, através das suas decisões judiciais, o direito ao acesso ao coquetel, por exemplo, né? E foi através disso que se quebrou a patente dessa medicação, que era inacessível para muitos usuários do sistema de saúde. Então, acho que o grande aprendizado que se tira, né, dessas epidemias passadas é que, se não são excepcionais, temos que estar sempre preparados para elas, com solidariedade, com acesso a direitos, né, com uma nova forma de organização do Estado baseada na solidariedade social, né, e não nessa lógica perversa de guerra, de colocar pessoas como descartáveis, de colocar pessoas como prontas para o sacrifício numa situação de excepcionalidade, tida, né, como de excepcionalidade, mas que, na verdade, nada mais é do que uma manifestação das crises periódicas do capitalismo e do neoliberalismo, né? Então, na verdade, né, temos que ter aí um compromisso, né, político, um compromisso moral com o futuro, que é construir uma sociedade de cuidado, justa, humanizada, né? O critério não pode ser simplesmente a produtividade e o capital,
né? E a saúde não é mercadoria, né? Não podemos concordar com a privatização do SUS, né? Então, saúde é direito, e direito universal, que não se esgota apenas num combo de serviços, né? Num pacote mínimo de serviços. Mas saúde deve ser uma compreensão realmente de um direito universalizado, uniforme, de amplo acesso, né? E garantia efetivamente através de políticas públicas permanentes. Então, acho que esse é o grande aprendizado, né? Além de outros que a gente pode tirar. Então, tá. Joia, agora eu vou. Depois, no final, eu deixo mais uns 5 minutinhos para as considerações de cada uma. Agora eu vou passar a entrevistar minha amiga Ângela Conrá, que eu a conheço há uns 25 anos, né, Ângela? No momento em que a gente estudava para fazer concurso para magistratura, eu para magistratura estadual, ela para magistratura do trabalho, e depois a JD que acabou nos reaproximando, isso há uns 10, 11 anos atrás, a JD acabou nos reaproximando, mas nos reaproximando de uma forma bem mais forte, mais afetiva, né, que além de toda a luta que nós travamos, né, nós, como eu falei no início, né, tanto com a Claudinha quanto com a Ângela, a gente acabou desenvolvendo relações de afeto, e hoje nós somos grandes amigas e compartilhamos também nossas existências, né? E eu falei que eu tenho muito orgulho de estar aqui entrevistando vocês duas, porque eu tenho a maior admiração. Eu falo sempre que a Ângela é a juíza do trabalho mais de vanguarda que Santa Catarina tem. Tenho muito orgulho disso. Aprendo muito com ela sobre aquela parte invisível do direito do trabalho, né, da relação do trabalhador com capital, algumas coisas, às vezes, assim, até de produtos que chegam às nossas mesas, e a gente nem se dá conta de quanto trabalho escravizado mesmo que tem ali por trás, daquele produto que chega até a nossa mesa, ou que chega até a nossa casa. Eu aprendo bastante com a Ângela. A Ângela está agora atualmente a titular de uma vaga de Rio do Sul, né, Ângela? Mais perto de Florianópolis, ela estava em Joaçaba, agora conseguiu uma remoção para Rio do Sul. A Ângela é juíza do trabalho, então, como eu falei, ela é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Outra vinculação, ou algo que nos reaproximou, que nos uniu também, foi a questão da aprendizagem, né, do adolescente e da luta contra o trabalho escravo infantil, né? Então, esse é um outro ponto de contato que eu tenho tido com a Ângela, de discussões, de conversas, né, do como que a gente pode fazer para combater isso, especialmente, né, a questão do tráfico, dos meninos que trabalham no tráfico, que moeda de troca a gente pode ter, que tipo de aprendizagem a gente vai oferecer para eles, né, para que eles realmente fiquem tentados, né, a deixar um ganho fácil, né, que é o tráfico de drogas, que é um ganho fácil, mas é uma vida curta também, né. Então, vou começar também a perguntar para a Ângela, especialmente assim, a abordagem que a gente vai fazer sobre os efeitos da pandemia em relação ao direito do trabalho, em relação aos direitos do trabalhador. Então, vai ser mais ou menos vai ser mais ou menos esse o mote das perguntas que eu vou fazer para a Ângela, né? E daí, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu gostaria de te fazer, de uma forma mais geral, Ângela, é como que a pandemia afetou o mundo do trabalho, né? De que forma que tu enxergas, que tu conseguiste, né? Até na tua atuação do dia a dia, ver que a pandemia interferiu, né? Modificou, né? Ou precarizou as relações de trabalho. Obrigada, Ana, pelas palavras amorosas, né? Para mim é uma grande honra estar contigo e com a Dadico nessa oficina, porque a gente compartilha do mesmo ideal de luta, de mundo, de transformação social, e a gente dedica muito da nossa vida, da nossa energia, do nosso amor, do nosso tempo de existência, que é sempre breve nesse mundo sensível, às causas que defendemos, que são causas sempre em prol da vida e liberdade das pessoas, né? Então, para mim é uma honra e um orgulho estar com vocês,
nessa oficina. Quero também fazer uma referência aqui às nossas amadas colegas, a Luciana, né, que eu ouvi a última vez na minha posse na titularidade, dia 28 de fevereiro, e a Suzane, que eu tive a oportunidade de dividir quarto lá em Natal, né, no congresso da JD, então quero cumprimentá-las também. Em nome delas, eu cumprimento as demais pessoas, né, que estão aqui participando conosco da oficina. Quero dizer que o mundo do trabalho tem ocupado a minha vida desde 1997, né, Ana, quando a gente estudava para o concurso, e antes disso eu ingressei na Justiça do Trabalho em 1994, e de lá para cá eu praticamente estou envolvida todos os dias da minha vida com o direito do trabalho e com o processo de trabalho, de uma forma ou de outra, e isso faz com que a gente perceba muito, né, os efeitos da desigualdade social, que condiciona os trabalhadores a uma renda muito menor do que a que seria o mínimo exigível pelo trabalho que é produzido ou pela necessidade que as pessoas têm impostas aí pela vida dentro do nosso atual sistema. Para mim é um prazer também estar fazendo essa oficina aqui no Congresso de Direitos Humanos, no CESUSC, porque eu sou professora da casa desde 2012, embora nos últimos 3 semestres eu não esteja dando aula, mas é um grande prazer para mim estar no CESUSC. O CESUSC é uma faculdade que eu tenho um grande carinho, tenho muitos amigos e tive muitos alunos ao longo desses anos, e tenho um amor muito especial pela Faculdade de CESUSC, pela sua direção sempre primorosa no conteúdo em relação à formação das pessoas. Ana, quando tu me fala sobre como a pandemia afetou o mundo do trabalho, o que a pandemia causou, eu lembro imediatamente do primeiro processo que eu tive iniciado. Ai, não acredito. Pessoal, se cair, eu volto, tá? É porque eu tô com uma queda aqui de sinal. Hoje foi o primeiro dia que aconteceu isso, agora eu pensei que tinha perdido o sinal de novo. Mas eu lembro do primeiro caso que eu tive logo em seguida que começou a pandemia, dia 18 de março começou a pandemia, e naquela primeira semana eu já recebi uma primeira ação de um sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Joaçaba, e eles entraram com uma ação requerendo a suspensão das demissões em massa que estavam ocorrendo dentro do setor, né? Especificamente uma contra uma empresa, uma construtora, que demitiu em blocos os empregados. A construtora mal foi anunciada a pandemia, e a construtora imediatamente mandou um funcionário até a casa dos trabalhadores. Imagine vocês, o sujeito está em casa por conta da pandemia e recebe um colega que vai levar as cartas de demissão, e as demissões não foram feitas assim, dentro do sistema que se condicionou aceitável, embora confronte com a Convenção 132 da OIT, dentro do sistema de que o empregador pode demitir o empregado, mas foi mais cruel que isso, foi uma demissão pautada na força maior, ou seja, que o empregador tem bastante reduzidos os deveres de pagar, por exemplo, aviso prévio e indenização compensatória do FGTS e outras parcelas assim, que se destinam a assegurar o trabalhador no desemprego, quando ele é surpreendido com desemprego. E isso me levou a pensar muito sobre o que nós estamos fazendo em termos de mundo de trabalho, né? E a perceber também como esse direito fundamental, que o direito ao trabalho é um direito fundamental, ele está garantido no artigo 6º da Constituição, e a partir dele se irradiam todos os demais direitos, porque numa sociedade fundada sobre o ideal do trabalho, o que mais nós vamos observar é que o sustento das pessoas depende substancialmente do trabalho que elas realizam. O ganho honesto da vida dentro da nossa sociedade se faz através do trabalho, massivamente através do trabalho que desponta todos os demais direitos, né, que se faz o lastro previdenciário, inclusive para garantir licença maternidade, licença paternidade, aposentadoria, né, que se faz lastro de sustentação imediata para o direito à saúde, para o direito à habitação, e todo o demais rol de direitos que estão no artigo 6º, como educação, lazer e etc. Então, a partir do trabalho que nós
fundamos que nós garantimos o acesso a esses direitos. E daí a grande importância que tem o trabalho na vida das pessoas. E uma demissão, assim, no início de uma pandemia, quando não se sabe o que vai acontecer, o que vai ocorrer, as empresas tomarem para si a deliberação de demitir em massa, sem ouvir ninguém, sem ouvir os sindicatos, sem ouvir os trabalhadores, precipitadamente, porque nós vimos bem que uma das primeiras áreas em que foi liberado o retorno ao trabalho no Brasil foi a construção civil. Então, a gente observa o quanto isso é cruel e o quanto isso consegue ser terrível na vida dessas pessoas que são atingidas, já estão condicionadas a um salário reduzido e ainda quando estão impedidas de trabalhar por uma doença que assola a humanidade, uma peste, ainda se vê retirado do seu lugar de reconhecimento, do seu lugar de pertencimento, que é o seu local de trabalho, a sua profissão, o trabalho que ela exerce, de onde ela retira seu sustento. E a pandemia afetou substancialmente o mundo do trabalho, embora, assim como a Dadico falou durante a exposição sobre a questão dos crimes de ódio, embora isso não seja uma novidade trazida pela pandemia. Não há uma novidade trazida em relação à assolação que o direito do trabalho tem sofrido, né? O direito do trabalho, ele vive numa disputa, capital e trabalho vivem em disputa desde o surgimento, há uns 200 anos desse sistema, pelo menos a gente observa claramente isso, fazendo esse recorte lá na Revolução Industrial. O capital e o trabalho vivem numa disputa constante e sempre se tenta transferir para o trabalhador, para o empregado, o ônus de qualquer instabilidade sistêmica ou qualquer reivindicação de majoração de ganhos, de majoração de lucros, acaba... O risco inerente, né, a própria atividade empresarial, né, que a gente Exatamente. Fala. Isso mesmo, Ana. Vocês podem ir interrompendo, tá? Não, eu ia te fazer mais uma pergunta que eu vi assim, né? A pandemia, tu já falaste assim de forma específica, né, que os primeiros mais afetados foram da construção civil. Teria alguma outra classe que tu percebestes assim que também foi bastante afetada pela pandemia, outra classe trabalhadora? Na verdade, Ana, não que o exemplo mais foi para dizer das demissões, né? Não especificamente a construção civil seria a mais afetada, mas foi uma das classes afetadas. Eu vejo assim que os trabalhadores que não têm a possibilidade de realizar o trabalho remoto foram os mais afetados substancialmente pela pandemia, né? Todos os trabalhadores que não tiveram essa oportunidade, que não têm essa condição como nós hoje temos no judiciário, né? Hoje o judiciário o judiciário trabalhista está praticamente operando normalmente dentro do quadro de pandemia, porque nós estamos estruturados com laptops fornecidos pela União, com o sistema de processo eletrônico, então, tanto juízes quanto servidores, nós estamos praticamente com o nosso trabalho integralmente remoto. Mas as categorias, todas as que não puderam fazer o seu trabalho remotamente, foram substancialmente atingidas pela pandemia. E também, eu reputo que a área da saúde foi a mais atingida, né? Porque os profissionais de saúde, eles, além de temerem como nós tememos, o contágio pelos vírus, eles não tiveram nem a chance de se desonerar do encargo, eles tiveram como obrigação, até pela profissão que exerce, o cuidado das demais pessoas. Então, essa categoria foi bastante atingida também pela pandemia, pelo episódio que nós estamos vivendo, por esse estado de coisas que nós estamos experimentando. E uma outra questão, né, como eu até mencionei quando te apresentei, que uma questão que a gente tem trabalhado bastante é a questão, né, do trabalho escravo infantil, né, e a gente, assim, eu lembro que eu fiquei muito abismada quando eu soube da notícia que Santa Catarina está no topo do ranking, né, percentualmente falando, de um dos estados brasileiros que tem maior índice de trabalho infantil e quando não trabalho escravo infantil, né? E o que
que tu percebeste, assim, o que tu poderia me dizer durante a pandemia, se, em relação à questão desse trabalho infantil, desse trabalho que é proibido, mas que existe ao nosso redor, e que a grande maioria das pessoas, né, acaba naturalizando, melhor trabalhando do que roubando, a gente ouve muito, né, no senso comum essa fala, mas, assim, eu gosto sempre de devolver a pergunta, principalmente quando uma pessoa de classe média alta que fala isso, teria algum problema, tu te importaria se o teu filho estivesse trabalhando igual, né, aquele menino que está ali trabalhando na rua, que está catando papelão, que tá vendendo a bala de goma, eu gosto de devolver sempre, assim, eu não posso querer pro filho do outro que eu não quero para o meu, né? Então, assim, em relação a isso, assim, tu chegaste a observar se houve algum aumento, né, desse trabalho escravo infantil? Na realidade, Santa Catarina está nesse índice e ela já ocupou, inclusive, o topo dessa estatística, né, de exploração de trabalho infantil, porque nós temos no nosso estado, aqui em Santa Catarina, as pequenas propriedades rurais, e também temos muito sistema de parceria, principalmente na produção, na produção de alimentos de origem animal, né, na criação de animais para o abate, e também... não caiu. Esse computador tá bem doido. E também da produção de suínos e aves, da indústria alimentícia, etc. Então, nós temos essas parcerias que são estabelecidas e também o plantio, né? Nós temos um cultivo grande em Santa Catarina. E nessa área rural é onde a gente mais vê presente a exploração do trabalho infantil. E também no trabalho infantil doméstico, que é daquela menina que vai cuidar os bebês, principalmente eu falo menina, porque substancialmente, né, majoritariamente, é um trabalho feito por meninas, ou então do trabalho infantil doméstico destinado à limpeza e cuidado da casa, etc. Infelizmente, Ana, isso é uma realidade do nosso estado, e isso é uma realidade que também se mostra mais, que com a pandemia veio aparecer, por incrível que pareça, veio mais para a rua, né? Veio mais para fora. No litoral era muito recorrente a gente ver as crianças vendendo picolé, vendendo na beira da praia, né? Vendendo torrada, etc. Enfim, fazendo essas atividades assim, ou vendendo bala da sinaleira. E a gente tem todo um esforço de combate a essa prática, mas a gente mesmo se defronta. Eu, saindo da Vara de Uaçaba, recentemente, há 2 ou 3 meses atrás, fui abordada por um menino que carregava uma caixa de isopor enorme, e ele me disse assim, olha, tu queres comprar um alfajor? Aí eu disse para ele, que idade tu tens? Eu perguntei para ele, né? Ele disse assim, não, porque... Eu disse, não, porque tu é pequeno demais para estar fazendo esse trabalho. E aí ele disse assim, não, mas é a minha mãe que faz. E a gente se vê ele disse, é só porque faltam uns últimos para eu ir para casa. E o menino estava graciosamente, porque a gente tem aquela ideia, né, da pobreza mais situada dentro da desarrumação, né? E o menino estava assim com aquele cabelo cortado, com aqueles desenhos que eles gostam de fazer nos cabelos, e também com bem arrumadinho, né? E a gente olhando assim, tu diria que ele estava carregando uma caixa de isopor vazia para levar para casa. Nunca imaginaria que ele estaria vendendo alfajores para ajudar no sustento da família, né? Então, o trabalho infantil, ele aumentou, e isso foi uma percepção que se teve não apenas visual, mas também pelos dados que foram colhidos aí pelas organizações e institutos de pesquisa, que demonstraram que a exploração do trabalho infantil, na verdade, toda a precarização do trabalho se acentuou agora dentro do quadro pandêmico, né, Ana? Porque, imagina, as pessoas ficaram sem trabalho, ficaram sujeitas a um auxílio que foi, sem dúvida, fundamental, de R$600 por mês, mas que não dá vazão aos compromissos que uma família tem, que uma pessoa tem em relação ao seu próprio sustento. É muito difícil se sustentar com essa quantia,
com um valor de R$600, sendo que muitas vezes a maior parte das pessoas vive de aluguel, tem despesas de água, luz, gás, etc., que já levam mais do que esse valor que foi alcançado. Então, a pandemia, ela acirrou, de alguma forma, a exploração do trabalho de crianças, de adolescentes e de todas as pessoas. Isso sem falar daquelas pessoas em que ficaram absolutamente sem trabalho, né? Sem nenhuma fonte de renda, sem nenhum rendimento, e sem ter, porque o modus operandi que tem se dado às relações de trabalho nas últimas décadas, pelo menos, tem levado à marginalização a maior parte dos trabalhadores. Então, não há mais uma vinculação, as empresas não têm mais compromissos e obrigações com os seus trabalhadores, sejam eles profissionais mais liberais ou mesmo empregados com carteira assinada. Há uma busca da informalidade geral para que haja apenas uma participação daquilo que der resultado. Aquilo que tu falaste, Ana, no início da primeira pergunta, que foi como se o trabalhador passasse a suportar os riscos da atividade econômica, né? Sim. Ângela, o nosso tempo está começando a ficar apertado. Vou te fazer uma última pergunta aqui, englobar 2 assuntos numa pergunta só, para tu responderes para a gente, tá? Eu faria duas perguntas, né? Como que os trabalhadores, como que eles poderiam se organizar daqui para frente, né? Como que eles poderiam se organizar até para se defender dos crimes que foram cometidos contra eles nessa pandemia, né? O que tu vislumbra para um futuro pós-pandemia para o trabalho humano, né? O que tu vislumbra? Até porque hoje o nome do Congresso Internacional de Direitos Humanos e tem um questionamento, né? Na chamada desse evento, tem um questionamento que é uma pergunta à luz no fim do túnel. Eu acho que a gente fica o tempo inteiro perguntando o que vem depois, né? Se virá mais solidariedade humana, se virá mais cuidado, ou se as coisas, ou se, né, é todo o fascismo que está aí escondido, tipo o petróleo que, né, que espera um veio para explodir, né? Ou se a gente vai ter mais ódio ainda, mais desumanidade. Então, assim, queria que tu falasse sobre isso, né, na tua visão, o que a gente espera disso tudo, né, o que a gente pode esperar disso tudo? Então, Ana, eu sou uma pessoa que eu acredito que a esperança, né, eu acredito naquele mito da caixa de Pandora, mas eu sempre entendo que a esperança ficou na caixa e que está lá guardada, e que é isso que nos leva adiante a nós acreditarmos e termos perspectivas de um futuro melhor. Mas esse futuro melhor, ele não pode mais se pautar dentro daquele modelo que nós herdamos do século XX, um modelo consumista, um modelo de hiperexploração dos recursos naturais, um modelo de crescimento pautado numa falsa ideia de progresso. Essa esperança, ela está pautada justamente na nossa possibilidade de escrever a história com as nossas mãos. Eu acho que esse período pandêmico nos permite pensar e refletir sobre muitas coisas, né? E nos traz de volta para o eixo daquilo que efetivamente importa para a nossa condição humana aqui na Terra. E dentro dessa perspectiva, me parece que a nossa luta e a nossa bravura precisa despontar nos momentos de maior dificuldade. Então, essa é a hora de nós fazermos grandes reivindicações, não é hora de nós nos encolhermos e nos amedrontarmos, é hora de nós resgatarmos a participação dos trabalhadores nas suas entidades de classe, é hora de nós erguermos os sindicatos, é hora de nós fazermos efetivamente uma frente internacional de luta dos trabalhadores, porque o trabalho está internacionalizado, o mundo está globalizado, as organizações são mundializadas, o capital está virtualizado, a vida está digitalizada e virtualizada, então é hora de nós nos apropriarmos dessa realidade para transformar a condição de vida em que está posta a maior parte das pessoas. Isso passa necessariamente, Ana,
por nós levantarmos e erguermos conjuntamente uma bandeira legítima, que tem sido dita desde 1813 por Paul Lafargue, quando escreveu Direito à Preguiça, e analisando os avanços da Revolução Industrial daquela época, que nós já deixamos para trás há muito tempo, que 3 horas e meia de trabalho para uma pessoa já era mais do que suficiente para que o sistema se mantesse explorando e ainda que a pessoa pudesse obter o seu sustento, né? Então, nós temos que erguer a bandeira da regulação do tempo de trabalho para níveis atuais que possam compreender a revolução tecnológica e que possam diminuir o impacto da perda de empregos tradicionais e regularmos esse tempo para um mínimo de 4 horas por dia, um máximo de 4 horas por dia, e avançarmos nessa bandeira, e isso vai nos gerar tempo para que as pessoas possam participar da vida social, possam se instruir, possam dar conta do cuidado de seus filhos, da educação de seus filhos. Nós precisaremos menos creches e mais pessoas cuidando de suas famílias, da construção. Também precisamos ter, Ana, a consciência de que a forma como nós estamos lidando com o planeta, ela vai levar à destruição, e como se diz, né, não há um planeta B, e se não há um planeta B, nós não temos opção de fazermos diferente do que voltarmos a respeitar a Pachamama, né, respeitar os limites da Pachamama, porque a Pachamama tem que ser reconhecidos os direitos próprios da terra, os direitos próprios dos animais, como sujeitos de direitos que são, e isso vai nos levar a ter uma outra relação interespécies, né, com um compromisso que é o compromisso mais nobre que se pode ter, que é com das futuras gerações. É aquela velha frase que diz que nada pode ser mais nobre numa pessoa do que aquela que planta uma árvore em relação à qual não sentará na sombra, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter muito claro. E também a defesa do meio ambiente tem que estar na nossa pauta diária, né? O consumo, a forma como nós interagimos no mundo. Acho que essas são as questões de futuro. Se nós quisermos um futuro, nós temos que pensar num futuro em que nós tenhamos um tempo de trabalho reduzido, bastante, significativamente reduzido, que nós tenhamos uma garantia de uma renda mínima universal para todas as pessoas, independentemente de terem ou não uma atividade, mas que elas possam se sustentar com essa renda mínima, e também precisamos ter na nossa pauta a defesa do meio ambiente, que hoje se chama o direito ecológico, porque a própria ideia de direito ambiental foi apropriada pelo sistema de forma à defesa de formas sustentáveis, meios sustentáveis que não têm dado resultado na defesa do planeta. Essa é a impressão que eu tenho em relação a esse quadro atual. Meninas, nosso tempo está se esgotando, eu não vou poder nem passar mais a palavra para vocês para as considerações finais, porque logo em seguida vai cair o link, né? Então, quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês, agradecer a escuta de todas e todos que estiveram conosco, e trazer aqui um compromisso, que é um compromisso sobretudo ético da nossa núclea Lédio Rosa, a JD Santa Catarina. Né, que se ferir qualquer existência, nós teremos resistência. Graças, tchau, né? Uma boa noite a todos, uma boa quinta-feira a todos, e graças pela escuta.